E aí galera, tudo em paz, tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem em casa. Eu posso dizer, essa doença que surgiu aí tão de repente, o que acontece? Afastou a gente um pouco das aulas presenciais, mas através desse vídeo, dessa aula com a ajuda do Marco Aurélio aqui, que é importante demais para a gente, tem nos ajudado substancialmente. E quero dizer para vocês que não só a diretoria da escola, bem como coordenação e nós professores, estamos nos reinventando, tentando fazer o melhor possível para que vocês não sejam prejudicados. Espero que a gente, nesse revisional que eu vou fazer, porque vocês têm prova a partir do dia 27, e o que eu vou iniciar hoje aqui é um revisional daquilo que vocês vão desenvolver na prova de vocês. E o primeiro assunto que nós temos que falar hoje, rapidamente, mas que vocês já têm consciência do assunto, é a progressão aritmética. A PA, e que são 7 propriedades que vocês sabem, né, da primeira à 7ª, eu vou falar de todas elas de uma forma bem tranquila para que vocês não sejam prejudicados. E que vocês façam uma revisão tranquila também e estudem, que é o mais importante. Porque é aquilo que eu falo para vocês, o que é que eu disse naquele primeiro dia de aula, que a matemática tem 3 critérios que nós não podemos fazer. Primeiro, não colocar na questão aquilo que ela não tem, não tirar da questão aquilo que ela tem e não marcar aquilo que é óbvio, o que é claro. Então esses 3 itens, você não fazendo e fazendo corretamente o que pede a matemática, vocês não terão dificuldades, como a gente sempre conversa nas aulas. Não só nas provas, como também no Enem que se aproxima, enfim, na vida de vocês da matemática. Então nós vamos iniciar com progressão aritmética, que é revisão, é um assunto que vai cair no teste, na prova com certeza. E eu falo da primeira propriedade que vocês estão bem lembrados, que é exatamente a propriedade do artifício. A propriedade do artifício. Ou seja, o que diz a propriedade do artifício da PA? PA é o que mesmo a PA? É uma sequência numérica cujos termos a partir do segundo ele é igual ao quê? Ao termo anterior adicionado à razão para que a gente encontre os termos posteriores, correto? E como é que eu encontro a razão de uma PA, que é o termo mais importante de qualquer progressão, não só aritmética como geométrica? É a razão. E como que eu encontro a razão de uma PA? Pegando o termo posterior e subtraindo do termo imediatamente anterior. Por exemplo, se eu tenho uma PA de 4, 8, 12, eu tenho como A1 o primeiro termo 4. Ou seja, se eu quero encontrar a razão dessa PA, o que é que nós fazemos? Pegamos o termo posterior, 8 menos 4 tem razão 4, 12 menos 8 tem razão 4. O que ocorre? Em nenhuma progressão aritmética ocorrerá 2 razões ao mesmo tempo. Se a razão for 2 na PA, ela vai ser 2 a vida toda, até essa PA se encerrar. Se ela for 3, a razão será 3 da mesma forma. Então, não há preocupação de surgir 2, 3 razões em uma PA só. Não, de maneira nenhuma. Uma razão é única para cada PA que representa. Por exemplo, aqui nós temos uma razão de número 4, porque a subtração do posterior menos o anterior dá 4. 12 menos 8 é 4, 8 menos 4 é 4 e assim sucessivamente. Agora, a primeira propriedade do artifício, que vocês estão bem recordados, por exemplo, se eu quero encontrar um termo, digamos, um termo A10, que esse termo A10 está lá na frente, mas o que você tem no problema? Você interpretou a questão e você tem o valor do termo A4. Com certeza vai aparecer um valor como parâmetro para você dar sequência a PA. O que ocorre? Se você sabe o valor do A4, logicamente não importa que termo eu estou procurando lá na frente da progressão, que eu vou encontrar. De que forma? Você pega o termo que você procura, o 10, e subtrai do termo que você tem, que é o 4. Ou seja, 10 menos 4 dá 6. Então você vai adicionar a 6 vezes a razão. Ou seja, por que 6 vezes a razão? Porque 10 que eu procuro o termo décimo, menos o termo 4 que eu tenho, dá 6. E, consequentemente, multiplicado pela razão, eu vou encontrar o termo A10 que eu estou querendo. Por exemplo,
Ainda no A10, suponhamos que eu pergunte o termo A10 na questão e esse A4 seja um termo 8 e que a razão desta PA seja 4. Eu vou fazer isso. Razão 4, termo 4, 8. Se eu tenho o termo A4, que é o 8, começando a PA do termo 4, para mim encontrar o 10, eu vou somar com 6 vezes a razão que eu falei que era 4. Logicamente, na matemática não se pode adicionar à frente da multiplicação, correto? Então eu faço 6 vezes 4, 24, com 8, eu vou ter o termo A10, um valor de 32. Isso é qualquer valor, o centésimo termo, o octagésimo termo, seja qualquer termo que for. Vocês terão um valor como parâmetro, que é o primeiro, ou A1, A2 ou A3, não sei qual, e uma razão da PA, porque toda progressão aritmética, se ela não tiver razão, ela não é uma progressão aritmética. O que você encontra, por exemplo, numa sequência desordenada, é a sequência de Finaboque. Aí não é para PA. Por exemplo, você pega uma sequência assim, você está sentindo perfeitamente que essa sequência está desordenada. De 2 para 3 dá 1, de 3 para 7 dá 4, de 7 para 8 dá 1. Então, isso não é uma PA, isso é uma sequência de Finaboque. O que acontece? A PA ela tem uma ordem cronológica, uma exatidão nos seus valores. Se é 2 e 4, é 6, é 8, é 10 até acabar. Não vai alternar, entendeu? Então, uma PA... Consequentemente, o mais importante dela, procure primeiro a razão da PA. Porque sem a razão, você não resolve absolutamente nada. Encontrei a razão, aí agora eu vou ver qual é das fórmulas, das 7 das propriedades da PA que eu vou utilizar. Interprete a questão, leia a questão com atenção, porque você não vai ter dificuldade, nenhuma dificuldade. Vocês entenderam aqui a propriedade do artifício? Creio que sim. Mas vou colocar mais um exemplo. Olhe bem, eu procuro o termo 20º dessa PA e eu tenho no termo A1 algum valor, logicamente eu vou multiplicar 20 menos 1, 19 vezes a razão. Esse 19 é a solução do que eu procuro menos o termo que eu tenho. Posição de termo, não é o valor, é a posição 20 menos a posição 1. Esse eu tenho, esse eu procuro. A diferença entre eles é multiplicado pela razão, que vem no problema. Não existe PA, nenhuma progressão aritmética que a razão não conste. E se ela não vier, você encontre termos e subtraia para você encontrar essa razão. Ok? Então observe, vamos supor que eu diga que esse termo A20 que eu procuro, eu estou sabendo que o termo A1 da PA é 5 e que a razão desta PA é 2. Ora, se eu tenho a razão 2 e tenho o termo primeiro que é 5, está fácil de eu encontrar o A20, porque eu vou pegar 19 vezes 2, que dá 38, e mais 5. Esse 20º termo é o 43. Então, não importa que termo eu procuro, é o centésimo, é o 80º, sei lá qual for, eu usando esse critério do artifício, eu vou encontrar qualquer um. Tranquilo? Essa é a primeira propriedade da PA que vocês têm consciência despreocupado. Apenas uma revisão. O que ocorre? Na sequência das progressões aritméticas, vem a segunda propriedade, que ela diz assim, ó, que é a soma de termos com artifício. Soma de termos com artifício. Ora, o artifício foi falado agora, imediato. Apenas vai aparecer soma de termos, vários termos somando, mas eu tenho que usar obrigatoriamente o artifício. Por exemplo, se eu falar que uma PA, o termo A3, somado com o termo A5, vamos ver aqui. O termo A3 com o termo A5 é igual a 16. E o termo A4 mais o termo A6, ele é igual a 20. Ora, se eu estou dizendo que o termo A3 somado com o termo quinto é 16,
Em contrapartida, eu estou dizendo também que o termo A4 desta progressão, somado com o termo A6, ele vai dar 20. Aí ele pergunta a você, qual é esta PA? Qual é essa PA? Ora, eu não sei nem quem é A1, não sei quem é A2, não sei nada. Essa PA está assim, simplesmente nesse formato, ó. A1, A2, A3, A4 e aí vai. Eu não tenho valor definido naquela PA, não sei nem quem é o primeiro, quem é o segundo. Como é que eu vou encontrar a razão de uma PA dessa se eu não tenho um valor de parâmetro? Eu vou utilizar o quê? O artifício nos termos que foi dado na soma, para depois eu encontrar a razão e posteriormente encontrar o primeiro termo, segundo, terceiro. Por exemplo, o que eu digo que é um termo A3 usando o artifício? Vocês viram há pouco instante. A3, ele na verdade ele é igual, ó, a 1 mais 2 vezes a razão. Nem 1 e 2 não é 3, então esse termo terceiro dessa PA, ele vai ser desse formato, ó, A1 mais 2 vezes a razão. Porque A1 com 2 vezes a razão, eu formo 3, correto? O que eu digo agora? Mais quem? Quem é A5 na progressão? Ele vai ser o A1, pegue sempre o termo A1 que facilita. Mais quem? 4 vezes a razão. Porque 4 e 1, pessoal, é 5 que eu estou procurando. Isso tudo é igual a quem? A 16. Correto? Essa é a primeira equação de um sistema de equação. Quando ocorre soma de termos, normalmente e obrigatoriamente vai dar um sistema. O que é um sistema de equação? Duas equações, a primeira e a segunda. Ok, então aqui eu posso juntar o termo A1 com o termo A1, eu vou ter quem? 2A1, termos semelhantes, estou adicionando. E 2R mais 4R vai dar o quê? 6R, que é igual a quem? A 16. Essa é a primeira equação do sistema. 2A1 mais 6R, ou seja, 6 vezes a razão, vai dar 16. Correto? Agora vamos lá para a segunda equação que vai sair desse enunciado aqui, ó. Quem é A4? É logicamente A1 mais 3 vezes a razão. Porque 3 e 1 é o 4 que eu procuro. Correto? Adiantando, vamos lá. Quem é A6? Vocês já estão fazendo aí em casa tranquilo. A1 mais 5R. Vai dar o quê? 20. Então, daqui sairá a segunda equação do sistema, que será o quê? Olha, termos semelhantes. A1 mais A1, 2A1. Já vou colocar aqui embaixo para resolver o problema. 3R mais 5R, eu vou ter 8R, que é igual a quem? A 20. Observe que nós conseguimos nisto duas equações. A primeira dessa soma, a segunda dessa soma, de usar o artifício. Sistema, normalmente ele vai aparecer, ó, termos simétricos, iguais aqui. O que você faz para resolver? Troca o sinal de qualquer das operações para poder zerar o R, para zerar o A1, por exemplo. Aqui no caso eu vou zerar A1, porque estão iguais, ó. Então, essa operação é positiva, eu jogo ela aqui negativa, ó, menos 2A1. Isso aqui é positivo, continuo trocando o sinal dela. E vou trocar o sinal do 16 também. De todos os termos da primeira equação, eu troquei o sinal. Para quê? Porque quando eu repetir a segunda equação normal, sem troca de sinais, eu vou ter o que aqui? Igual a 20. Eu vou ter, ó, 2A1 menos 2A1, eu zerei essa operação. E quando eu tenho menos 6R mais 8R, eu vou ter positivo 2 vezes a razão. E quando eu pego menos 16 e mais 20, eu vou ter positivo 4. O que é mais importante em uma PA? A razão é o que eu vou achar agora. 4 dividido por 2. Quem é a razão desta PA? 2. Se eu tenho a razão, eu já tenho todo o problema solucionado. Por quê? Quem é essa PA que ele procura? Olha,
pode pegar essa equação primeira e substituir esse R pelo valor encontrado, que é 2. Eu faço isso, olha, aqui mesmo no canto dá para você ver, ó. 2A1 mais 6 vezes quem? A razão que nós encontramos que foi 2. Isso tudo é igual a 16. Quem é 2A1? Vai ser 6 vezes 2, 12, igual a 16. Termo independente, joga para o outro lado, equação do primeiro grau. 16 menos 12. Nós vamos ter aqui, por uma coincidência muito grande, não é regra, pessoal, é coincidência, porque eu criei os valores na minha mente, e ele vai dar igual para não dificultar. 4 por 2, o primeiro termo desta PA, por coincidência, é 2 também. Ora, ele pede para... Quem é essa PA? Quem é o primeiro termo da PA que eu achei? 2. Está aqui. Como é que uma PA diz? A PA, progressão aritmética, é uma sequência em que o termo anterior adicionado à razão, eu vou encontrar o segundo termo. Então, 2 mais a razão, que é 2, eu vou ter 4. Eu vou ter 6 e assim sucessivamente. Entenderam? Tranquilo? Nenhuma confusão, né? Maravilha. A segunda propriedade é exatamente a soma dos termos com artifício. Lembre-se que eles aparecerão valores assim, elementos, não valores, e que você vai ter que desmembrar com artifício para poder formar as duas equações. Tranquilo? Vamos adiante e vamos ver aqui a terceira propriedade agora. Beleza. Aí, pessoal, retornando, nós vamos para a terceira propriedade da PA, que é o produto e soma de 3 termos, correto? O que acontece? Na produto e soma de 3 termos, a fórmula específica é x menos r, x mais r. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, correto? Então, digamos que um problema vem dizendo que o produto desses 3 termos é 280 e que a soma entre eles é 21. Ora, se a soma é 21 dos 3 termos e o produto é 280, pegue como parâmetro primeiro a fórmula somando, depois nós vamos atrás do produto. Ou seja, quando eu uso soma nessa fórmula, eu encontro o valor de x. Quando eu uso o produto, vou encontrar o valor de R. Consequentemente, com x e R, eu vou formar essa PA tranquilamente. Então vamos lá. O primeiro termo é x menos R, que adicionado a x e que adicionado a x mais R, soma dos termos primeiro, ele é igual a 21. Ora, esse R vai anular esse R sempre. Menos R e mais R, zerou. Aí eu vou para 1, 2, 3x, é igual a quem? A 21. Isso quer dizer que o valor de x nesta PA é 7. Ora, se x é 7, consequentemente eu estou faltando a razão para completar essa PA. E esta razão aqui vai ser encontrada pelo produto, já que pela soma eu encontrei o x. O R eu encontro pelo produto, que é o quê? 280. Eu vou apagar essa parte de cima aqui, deixar só o valor do 7, para que vocês entendam melhor. Olha, isso aqui eu já encontrei pela soma o valor do x, correto? O que nós vamos fazer agora? A mesma fórmula, utilizando o produto. Quem é x? 7, menos a razão, que eu não sei quem é ainda, multiplicado, que eu estou usando o produto, pelo segundo termo, que é 7, porque é o valor de x, e multiplicando também por 7 mais R. Isso vai dar o quê? 280. Isso aqui eu estou utilizando o produto para encontrar exatamente a razão, ok? Olha, pessoal, se você for fazer uma distributiva aqui, ele dá uma confusão dos diachos. O que você faz? Evite. Pegue esse termo central sempre e jogue na divisão do termo independente. E deixe esse produto vezes esse. Esse primeiro vezes o terceiro. Assim, ó.
7 menos R, que é o primeiro termo, multiplicado pelo segundo termo, que é este terceiro termo, eu vou dizer que é 280 dividido por 7, que é o termo central, correto? Isto aqui, pessoal, sempre será produtos notáveis. O que é produto notável? Uma das 3 regras dos produtos. O produto da soma pela diferença. O que é que diz? Para mim não fazer distributivo, eu vou perder este tempo miserável, porque o tempo é o seu inimigo. Então procure ganhar tempo. O que é que você vai fazer? O quadrado do primeiro, segundo produto notável, é 49, menos o quadrado do segundo. Aí está resolvido o problema aqui, ó, do produto. O quadrado do primeiro, 7 vezes 7, 49. O quadrado do segundo, R ao quadrado. É igual a quem? 280 por 7 dá 4. 40. 40 vezes 7, 280. Eu digo que a equação do primeiro grau, 40 menos quem? 49. O 49 passa para o outro lado negativo, porque ele está positivo aqui. Eu digo que menos R ao quadrado é igual a 40 menos 49, dá menos 9. Jogo de sinal, pessoal, menos com menos, mais. Eu digo que a razão é a raiz quadrada de 9. Quem é a raiz quadrada de 9? Logicamente, 3. Eu encontrei o x primeiro, 7, pela soma, eu encontrei o produto, que é a letra R, correto? Agora, quem é esta PA, pessoal? Está formado. Olha, quem foi o valor de x? 7. Quem foi o valor de R? 3. Então o primeiro termo é 7 menos 3. Primeiro termo dessa PA é 4. Quem é o segundo termo? O x. E quem foi x? 7. Eu tenho aqui a PA, o outro 7. E logicamente 4, 7 mais 3, está formada a PA. O que acontece? Você, por consciência, para não ter dúvida, você vai fazer 7, 4, 11 com 10, 21. É a soma que foi dada no problema, tá vendo? Agora, se eu faço 4 vezes 7, 28 vezes 10, 280. Então, eu encontrei a PA de uma forma tranquila, usando a soma para encontrar x e usando o produto para encontrar R. Depois só é substituir aqui e está formada a PA. Alguma dúvida? Com certeza não. E se tiver dúvida aí, refaz a aula novamente, fica assistindo aí um tempão, que vai dar tranquilo para você pegar. Pronto, galera, vamos para a quarta propriedade da PA, que fala em termos posteriores e anteriores. Posteriores, quarta propriedade. Posteriores e anteriores. Olha, nessa fórmula dos posteriores e anteriores, vocês vão trabalhar com termos algébricos. O que é álgebra? Onde aparecem letras, x, y, z, w, etc. Então, toda a sequência de PA que você observar que nela tem letras x, y, z, para determinar o valor dessa incógnita, com certeza é a fórmula dos posteriores e anteriores. Tranquilo? Então, por exemplo, praticamente eu digo assim, que uma sequência ela é formada por 3x menos 1, ok? De x mais 3 e x mais 9. Onde o problema vai te pedir qual é o valor dessa incógnita x. Observe que são termos algébricos que apareceram aqui, entenderam? Então, se é termo com letra x ou y, z ou w, que a letra é subjetiva, isso não importa, eu estou sabendo que é um termo algébrico e ele está pedindo o valor de x, eu tenho que usar a regra dos posteriores e anteriores. O que é isso, pessoal? Veja bem, eu vou botar uma PA aqui numérico, ó. 4, 7, 10, uma que eu coloquei há pouco instante no produto e soma. Quando eu pego esse termo posterior e subtraio do termo anterior, ele dá 3, correto? Mas quando eu pego o termo da frente e subtraio desse, ele vai dar a mesma diferença.
Então isso quer dizer que um termo à frente menos um termo que ficou imediatamente atrás, ele é exatamente igual ao termo que está mais à frente menos o que está anterior a ele. Correto? Então o que é que nós vamos resolver desse problema? Quem é posterior a esse, que é isso, ó, é x mais 3. Então eu vou dizer que x mais 3 aqui, ó, do termo posterior a esse, x mais 3, menos, eu vou subtrair desse, porque quando eu subtrair esse termo desse, ele dá igual a subtração desse por esse. Como eu falei, a progressão aritmética ela tem uma consonância correta, não é errado. Eu subtraio aqui, lá vai dar diferente, não é PA. Aí uma sequência de fina boca é diferente. Então eu digo que menos quem? 3x menos 1. Esse termo menos o anterior a ele é exatamente igual ao termo que está mais à frente dele, menos ele próprio, ó, menos x mais 3. Aí vocês poderiam perguntar, por que o senhor botou parênteses aí, professor? Porque se eu não colocar esse parênteses, eu vou estar subtraindo apenas o 3x. O 1 não vai entrar na história, entendeu? Eu tenho que fazer aqui, ó, o jogo de sinais para poder dar correto, senão dá errado. A mesma coisa foi aqui, eu subtraí de dois termos. Agora, se fosse um termo sozinho aqui, ó, aí não. Eu subtraía do x, tudo bem. Mas eu tenho dois termos, eu tenho que subtrair dos dois e não de apenas um. Então eu vou repetir x mais 3 e vou jogar sinal menos com mais menos 3x e menos com menos mais 1. Tenha muito cuidado com esse jogo de sinal, porque de repente você pode perder uma questão por um simples sinal que você errou. Menos com mais dá menos x e menos com mais dá menos 3. Logicamente, quando a gente usa esse processo, esse critério, você vai ter uma equação do primeiro grau. E o que é que diz a equação do primeiro grau? Letras no primeiro membro, os termos algébricos desse lado e os termos numéricos do outro. Esse x já anulou esse, não tem preocupação. Aí eu faço x menos 3x, conservando o sinal do maior, eu tenho menos 2x, que é igual a quem? 9 menos 3 daqui, 6. E vou passar esses termos para lá trocando sinais. 3 e 1, 4, menos 4. Eu vou encontrar menos 2x é igual a quem? A 2, 6 menos 4. Quem é o valor de x? 2 dividido por menos 2. Aqui, pessoal, é um coeficiente da incógnita x, não troca sinal na divisão. Eu só troco sinais quando eu jogo de um membro para o outro, mas aqui embaixo ele conserva o sinal que está. Se for positivo é positivo, se for negativo é negativo. Então, mais com menos na divisão, eu tenho x é igual a menos 1. Encontrei o valor de x. O que acontece? Se eu pegar esse menos 1, valor de x, e substituir aqui, eu vou formar PA. 3 vezes menos 1 dá menos 3, menos 1 dá menos 4 e assim sucessivamente. Mas se ele está pedindo apenas o valor de x, não tem por que me preocupar. Encontrei o valor de x, encerrou a questão. Tranquilo? Essa é a quarta propriedade. Nós já tivemos a primeira do artifício, a segunda da soma de termos com artifício, a terceira produto e soma e a quarta posteriores e anteriores. Tranquilo? Vamos para a quinta propriedade agora, que é prática demais, tanto quanto as demais que eu já falei. O que compete a vocês é simplesmente não procurar decorar números, porque quem procura decorar número em matemática, ó, endóia. Eu tenho que saber é a fórmula, que forma específica eu uso em determinada questão, seja ela qual for. Eu estando com a fórmula na cabeça, consequentemente o problema não vai me causar qualquer situação ruim. Vamos lá, a quinta propriedade fala do termo geral. Termo geral. Como o próprio nome diz, pessoal, geral, ali eu acho razão, eu acho termo A1, eu acho termo último, eu acho tudo, acho quantidade de termos de uma PA, já está dizendo, é uma forma do termo geral, ou seja, nada me dificulta. Qual é a fórmula do termo geral? É esta, a n é igual ao primeiro termo somado a n menos 1 multiplicado pela razão. Essa é a fórmula do termo geral de qualquer PA. Quem é esse AN? Olha, pessoal, o AN todo é o último termo da PA.
Quem é esse A1? O primeiro termo. Quem é o N? Quantidade de termos da PA ou a posição do último termo onde ele está localizado. Menos 1 é da própria fórmula e a razão é aquela que eu subtraio da frente porque está imediatamente atrás. Ok? Aqui você pode encontrar o último termo, você pode encontrar o primeiro se faltar, a quantidade se faltar e a razão. Qualquer uma dessas possibilidades você pode usar essa fórmula porque é tranquilo. Vamos supor que eu diga assim, ó, qual é o 80º termo da PA em que o A1 é 3 e a razão é 7. Ora, ele vai te dar a razão, porque eu já disse, PA sem razão não é PA, é sequência de Finaboque, é doida, é louca. Mas aqui tem uma ordem correta. Então eu tenho a razão, eu tenho um termo, eu encontro qualquer. Não só por aquela do artifício primeiro, como nessa. Agora nessa aqui é melhor, porque esse N, por exemplo, se eu for procurar ele, naquela fórmula primeira eu não encontro. Eu só encontro valores numéricos. Então vamos lá. O AN que ele está perguntando é o 80º. Quem é esse termo 80? É o termo A1 que eu coloquei aqui 3 da questão, mais quem é esse N? Quantidade de termos da PA, 80. Se ele está dizendo que é o 80º termo, aqui é 80. Menos 1. Quem é a razão dessa PA? Já deu 7. Ok? Aconselho a vocês fazerem distributiva e não juntar esses dois termos, porque quando estiver procurando N, você não pode juntar letra com número. Então fique do costume de fazer distributiva aqui dentro. Assim, olha. A 80 é quem? É o termo 1, que é 3, 7 vezes 80, 560, menos 7 vezes 1, 7. Fiz distributiva, agora eu vou juntar. 563 menos 7 dá 556. Certo? 563 menos 7, 556. Então o termo 80 desta PA aqui, de razão 7 e A1, 3, é 556. Tranquilo? Aí você, nessa forma de termo geral, eu procurei quem? O último termo dessa PA. Essa PA ela vai estar formada mais ou menos assim, ó. O termo A1 que eu dei, 3, uma série de termos que tem aí dentro, que são 80, e o último vai aparecer esse, ó. Aqui dentro, uma cacetada deles, que são 80, mas eu sei que o último é 556, porque é o AN, é o que eu procurei. Agora tem problemas da forma geral, que ele vai te dar esse último termo, mas não vai te dar a quantidade. Eu vou procurar da mesma forma e pela mesma forma. Quer ver rapidinho? Um problema aqui para você ver. Ele diz assim, ó, que uma PA... ela tem no seu primeiro termo 100 e ela tem na sua sequência isto. E aqui eu vou colocar um termo aqui, pronto. Observe, no primeiro caso ele não te deu esse último termo, que nós encontramos quem? 556. Nesse ele está te dando termos, inclusive o último. Mas cadê a quantidade que não falou? Se é 80, se é 100, se é 20, se é 200, ninguém sabe. Nós vamos procurar o que aqui agora? A quantidade de termos que tem esta PA. Já que eu tenho o primeiro e o último, eu falto o N, porque a razão é quem? Quem está à frente subtraído de quem está imediatamente atrás. Tranquilo? Então vamos lá. Quem é a N na fórmula? O último termo, 37. Quem é a 1? Está aqui na fórmula, 100. Quem é este N? Quantidade de termo, não sei qual é, vou procurar. Eu tenho que botar a letra. Menos 1. E a razão? Cuidado, que tem gente que na pressa, tem gente que não presta nem para ser doido, que é avexado demais. O que é que acontece, pessoal? Se eu fizer 100 menos 93, vai dar 7. E é assim que se encontra a razão ou é o contrário, da frente para trás? Aqui se eu tenho 93 menos 100, ele vai dar uma razão negativa. Cuidado com o sinal, lhe mata.
Eu não vou botar 7, aí eu estaria subtraindo 100 de 93. Não é assim. A razão encontra o da frente por quem está imediatamente atrás. Então, quando eu pego 93 menos 100, eu vou ter menos 7. Olha, se você colocar 7 aqui, você rasgou a boca do arame. Pode ter certeza. Porque você vai errar o sinal, consequentemente a PA vai sair maluca. Você não vai achar a quantidade dela. Está arriscado achar uma quantidade negativa, quem já viu? Quantos termos tem a PA? Menos 10. Não existe. Sempre vai dar nos naturais, no positivo. E aqui é o caso que eu falei da distributiva, que lá não é bom você juntar, porque o costume do cachimbo bota a boca torta. Você faz a distributiva aqui também na letra, ó. 37 é igual a quem? 100. Menos com mais do N dá menos 7N. Menos com menos daqui dá mais 7. Jogo de sinal. Olha aí a equação do primeiro grau. Incógnitas no lugar errado. Trago para cá trocando o sinal. É negativo? Eu trago para cá para o primeiro membro positivo. 100 mais 7 dá 107. E esse? Jogo para lá trocando o sinal. Não esqueça de trocar o sinal, porque não você perde a questão. O que é que diz a equação do primeiro grau? Termos algébricos, trago para cá e troco o sinal. Termos numéricos, levo para lá e troco o sinal. É básico, é coisa de primário, não é nem de segundo ano de ensino médio. Então eu digo que 7n é igual a quem? 107 menos 37, pessoal? 70. Quem é esse n? É 70 dividido por 7. Ou seja, esta PA tem exatamente 10 termos. Se você sair catando aqui, ó, que ninguém é doido, de repente ele pede o milésimo termo e tu vai fazer o quê? Vai sair botando 1000 termos? A fórmula existe para cortar caminho, pessoal. Não é para pular essa mesa e torar o pescoço lá na frente. Se você desvia o seu caminho e procura uma solução mais prática, vai diminuir o teu acúmulo de neurônio na cabeça e tu vai ficar tranquilo. Agora, se tu começar a jogar pepino, a tendência quando chegar na 10ª questão do Enem, tu tá querendo sair da porta, correndo pela porta. Porque matemática é complicado. Se você não tiver paciência, você vai se prejudicar, para não dizer outro termo, não é mesmo? Então, essa é a 5ª propriedade. Nós vamos para a 6ª propriedade, que fala de quê? Da interpolação, interpolar ou inserir meios aritméticos. Meios aritméticos. Essa é a 6ª propriedade. O que que acontece? Se alguém interpretar esse meio, que tem gente, não é o caso de vocês, sei que vocês são inteligentes e competentes, mas tem gente que faz o quê? Meios aritméticos. Fica pensando que é isso, meio. Não pode ouvir falar no meio que está pensando que é uma fração. Não. Na PA, meios aritméticos são os termos centrais que estão entre dois termos equidistantes. Por exemplo, eu tenho um termo 4 aqui e tenho um termo 100 lá na frente. Eu tenho dois termos equidistantes e que está faltando uma série deles aqui no meio. É por isso que ele fala meios aritméticos e não meio de fração. Entendeu? Então, para mim encontrar esses meios aritméticos, nessa interpolação ou inserir, tem o mesmo significado. Interpolar ou inserir, depende do que vier na questão. Se ele fala insira meios, é isso aqui. Interpole meios, é a mesma coisa. Essa palavra tem o mesmo sentido que essa. Agora, sim, professor, tá certo, eu vou procurar esses meios. Através de quê? O que foi que eu disse que matemática tem, que eu tenho que saber? Fórmula. Qual é a fórmula da interpolação? Olha aqui, o AN do termo geral, A1 mais x vezes a razão. Essa é a fórmula de interpolar meios. Aí eu pergunto, quem é AN? Vocês viram agora no termo geral. É o último termo. Quem é A1? O primeiro. Quem é o x? Aí agora você tem que prestar bem atenção, ó. Porque esse x aqui é a subtração, observe, subtração da posição. Cuidado, pessoal, quando eu digo posição não estou dizendo valor.
Estou dizendo localização daquele termo. Posição do último termo pelo primeiro. Pela posição do primeiro. Não vou nem botar a posição, que já sabe que é. Ó, o que é esse x da fórmula? É a subtração da posição do último termo, onde ele está localizado, menos a posição do primeiro. Se aqui for A1, eu diminuo de A1. Se aqui for A4, eu diminuo o último de A4. Beleza? Então, vamos supor que eu diga assim num problema, ou eu não, o problema lá da questão da prova vai dizer, repetindo, esse assunto é da prova que começa dia 27. É o primeiro deles. No correr dessa semana, com a ajuda grandiosa aqui do amigo Marco Aurélio, nós vamos gravar os outros assuntos, que é PG, progressão geométrica, como eu já falei com vocês, trigonometria no triângulo retângulo, enfim, aqueles assuntos que eu já passei para vocês. A proporção que a gente for podendo adiantar, nós vamos dar uma revisão nas aulas aqui de todos os assuntos. Eu espero que a gente termine tudo e que vocês façam uma prova excelente. A partir da outra semana, até que retorne esse negócio aí que complicou demais para a vida de todo mundo, quando retornar, que a gente venha para a sala de aula, aí nós vamos tomar nossos assuntos do SAS aí tranquilo. Mas, ainda assim, se não houver um retorno imediato, que é a previsão, eu vi falando dia 3 de maio, tomara que aconteça. O que acontece? Nós vamos, antes de chegar na sala de aula, se houver possibilidade, com a ajuda do Marcos aqui, nós vamos continuar com os assuntos da segunda unidade. Dando aula do mesmo jeito, vocês estão assistindo em casa, fazendo teste, fazendo avaliação, Super Pro, enfim, vocês não vão ser prejudicados, porque a preocupação da escola, de forma espetacular, não só da diretoria, repito, como da coordenação, como de nós professores e desses profissionais que têm nos ajudado muito, é de fazer o melhor para que vocês não se prejudiquem, até porque, não só o segundo ano como o terceiro, vocês estão no ano de vestibular e que isso atrapalhou um pouco. Mas o que nós estamos fazendo e procurando fazer de uma forma bem legal é que vocês acompanhem tranquilo como se estivesse na sala de aula. E eu espero que vocês tenham um bom proveito, não só da minha matéria, como de todas. Ontem mesmo já teve Ritinha aqui e outros professores. Espero que vocês acompanhem perfeitamente, com cuidado, assim nas aulas, tantas vezes se é necessário. E meu zap aí está à disposição, meu telefone. Qualquer dúvida, liga para mim, porque eu faço atividade, a gente discute, a gente tira todas as dúvidas, certo? Então vamos lá. Eu estou falando de interpolar meios que joga no meio dos dois equidistantes. Digamos que eu diga assim, ó, interpole 8 meios, eu estou pedindo 8 termos que não existem ainda dentro da PA. Interpole 8 meios entre 2 e 20. O primeiro termo é 2, o último termo é 20. Eu não sei quem está entre eles, mas vou saber através dessa fórmula. O primeiro termo é quem? 2. Esse termo é o A1. Ou ele está começando a PA, logicamente é o primeiro. Se no problema ele dissesse o quarto termo é A2, eu boto o A4 aqui, não boto A1. Mas ele não está dizendo, eu sei que ele é o primeiro. Quantos termos eu vou interpolar aqui no meio? Entre ele e 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não tenha preguiça nem de fazer esse risco, porque ele ajuda demais. O último termo é 20, que é esse. Olha os meios aritméticos que estão faltando, pessoal. Está observando? Então o que acontece? Se esse é A1, eu vou colocar 8 entre 2, é porque a posição desse é 10. Ou não? 2 termos que eu tenho equidistantes, com 8 que eu vou colocar, eu formei 10, que é a posição daquele último. Certo? Agora vamos para a solução da questão. Vou apagar isso aqui para poder fazer aqui mesmo, que fica bem visualizado. Olha, o AM, em qualquer situação, é o último termo da PA. 20. Coloquei no lugar desse AN, 20. Igual a quem? Quem é o primeiro termo? 2. O que é esse X que eu coloquei aqui por extenso e apaguei? É a subtração da posição do... Não é o 20, galera. 20 é o termo. Eu quero a posição dele. A posição 10 menos a posição 1, que é este X, ó. E 10 menos 1
é 9 vezes a razão. Cuidado para você não pegar 20 menos 2, não é termo, é posição do termo. 10 menos 1, 9R. Jogando para cá, nós vamos ter menos 9R, é igual a 2 menos 20. Menos 9R é igual a quem? 2 menos 20, menos 18. Num jogo de sinal menos com menos, eu vou ter 18 dividido por 9, consequentemente eu vou ter a razão desta PA, 2. Tranquilo? Aí, sim, professor, agora eu vou interpolar. Oh, meu amigo, um termo anterior somado com a razão eu acho da frente. Então 2 e 2 é 4, e 2, 6, e 2, 8, e 2, 10, e 2, 12, e 2, 14, e 2, 16, 2, 18. Olha aí como me presta certinho, tá vendo? Não existe falha quando você usa a fórmula correta. Vai existir falha se você aplicar a fórmula errada. Por exemplo, pegar um 20 e diminuir de 2 e jogar no lugar do x. Aí você não está querendo acertar. Você está querendo adivinhar. Em lugar de adivinhar, não é aqui. É em outro canto. Bom, essa foi a sexta propriedade. Beleza? Vamos para a última. Que embora o cansaço seja grande, porque grava aqui, grava ali, grava acolá, assim como os outros professores também, mas a gente tem a disposição e a alegria de estar passando o de melhor para vocês. Vamos lá para a última propriedade da PA. É exatamente a soma dos termos de uma PA. Dos termos de uma PA. Não vão confundir soma de termos de uma PA com soma de termos com artifício. Não é nada a ver com a segunda propriedade que já passou. Essa, ele diz que a soma dos termos é da fórmula Sn é igual ao primeiro termo da PA somado ao último termo da PA multiplicado pela quantidade de termos e dividido por 2. Essa é a fórmula da soma dos termos de uma PA. Ela pode ser o tamanho que for. Eu vou encontrar aqui a soma de 1 em 1 em 1 até chegar no final. Ora, mas esta fórmula, pessoal, como eu disse na aula logo no início do ano, não vão confundir e vir direto fazer ela, porque se você não acoplar ela, a fórmula do termo geral, você não vai resolver. Você vai ter que usar mas é obrigatoriamente essa fórmula primeiro, ó. A n é igual a 1 da quinta propriedade, fórmula do termo geral, mais n menos 1 multiplicado pela razão. Essa fórmula não está dissociada dessa. Eu só posso resolver uma soma de termos se eu resolver a fórmula do termo geral. Por quê? Ou vai faltar o A1, ou vai faltar o AN, ou vai faltar o N. Nunca vem completa, senão não precisava nem ter essa fórmula. Ou seja, se faltar um deles, eu vou encontrar aqui. Consequentemente, jogar lá na fórmula esse resultado e aí eu vou resolver o problema. Por exemplo, digamos que eu diga assim, qual é a soma dos 100 primeiros termos da PA? Vou colocar uma PA qualquer aqui, 3, 9, 15, reticências. Ora, ele está pedindo a soma dos 100 primeiros termos, não é o número 100, é os 100 primeiros termos. Essa PA, ela está composta por 100 termos, do A1 até chegar ao centésimo. Se eu pegar esta e for nesta fórmula, vai me faltar alguma coisa, gente. O quê? Você tem o primeiro termo, está aqui. A quantidade de termo é 100. E cadê o último termo que não tem? Aí você vai para onde? Vai ficar enganchado. É o Saci Pererê, faltando uma perna. Não há condição de você chegar ao final. Agora eu venho nesta fórmula do termo geral, consequentemente eu vou achar este AN, jogar aqui e resolver. Quer ver? Eu quero saber quem é o centésimo termo dessa PA. É o A1, está ali, ele vem, não vai deixar você adivinhando. Mas, quem é o N? Quantidade de termos da PA. O menos 1 da fórmula e a razão que é 9 menos 3, 6. Como é que se encontra a razão do APA, gente? Subtraindo o posterior do imediatamente anterior.
Vou fazer a sequência aqui e dizer que esse centésimo termo é 3 mais 6 vezes 100, 600, menos 6 vezes 1, 6. Quem é o centésimo termo desta PA? 603 menos 6 dá 597. 597 é esse AN. Agora eu tenho condições suficientes de vir na forma geral e resolver. Já pegaram aqui o último termo? Se não, faça em casa que dá certo do mesmo jeito. Beleza? Falei? Um abraço para todo mundo. Até a próxima.